Vamos então ver como é a regulação e a fiscalização do sistema financeiro nacional. Acabamos de ver a importância dessa regulação. O sistema financeiro não pode ser deixado apenas pelo mercado, até porque banco trata e opera com o dinheiro da sociedade. Então o sistema financeiro não pode quebrar. Quando o banco quebra, o maior prejudicado não é o banqueiro, é o cliente do banco, porque fica com o dinheiro preso. Então, os bancos devem ser regulamentados e fiscalizados para operarem dentro de medidas de risco aceitáveis, para que não haja uma quebra, um risco de quebra no sistema financeiro. E para evitar o risco do sistema, para mantê-lo cada vez mais seguro, saudável e cumprindo a sua função de intermediação financeira, é que atuam as autoridades reguladoras. Vamos ver então quais são essas autoridades. Iniciando pela autoridade máxima, o Conselho Monetário Nacional, CMN. O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 pessoas. O ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Compõe também o Conselho Monetário Nacional o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse é o nome do ministério. E compõe ainda o Conselho Monetário Nacional o presidente do Banco Central. Banco Central, cuja sigla é Bacen. Pela própria composição que você está vendo do Conselho Monetário Nacional, você vê que é um conselho de política econômica. São os ministros da área econômica, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, que também, a partir de 2004, passou a ter status de ministro de Estado. Então, o Conselho Monetário Nacional são os ministros da área econômica. Por isso é que o CMN, além de ser a autoridade máxima do sistema financeiro, é também um conselho de política econômica, porque é formado pelos ministros da área econômica. O que nós vamos ver a partir de agora são as atribuições e as competências do Conselho Monetário Nacional, que, por uma questão didática, eu, nessas nossas aulas e no meu livro, divido em 2 blocos. O primeiro bloco que nós vamos abordar são as competências do Conselho Monetário Nacional que dizem respeito ao seu papel enquanto Conselho de Política Econômica. E, em seguida, vamos ver as atribuições do Conselho Monetário Nacional que se relacionam ao seu papel de órgão máximo normativo do sistema financeiro nacional. Iniciando, então, as competências do Conselho Monetário Nacional que dizem respeito ao seu papel de Conselho de Política Econômica. A primeira delas diz o seguinte: cabe ao Conselho Monetário Nacional adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. E por que é tão importante que o volume dos meios de pagamento esteja adaptado às necessidades da economia? Bom, primeiro precisamos entender o que significa volume dos meios de pagamento. Meios de pagamento
são instrumentos de pagar, ou seja, dinheiro. Dinheiro no sentido amplo da palavra, não apenas o papel moeda físico, mas também os depósitos nos bancos, principalmente, especialmente os chamados depósitos à vista. Porque depósito à vista, o da conta corrente, é praticamente dinheiro. Você não precisa sacá-lo para fazer um pagamento. Cada vez mais, o sistema financeiro, por ser cada vez mais moderno, viabiliza, permite formas eletrônicas de pagamento que você não saca dinheiro, você utiliza o saldo da sua conta corrente, o saldo da sua conta de depósito à vista. Você paga com cheque, paga com cartão magnético, com transferências eletrônicas. Então, quando a gente fala de volume dos meios de pagamento, estamos falando da quantidade de moeda na economia, no sentido amplo. Não apenas o papel moeda, mas também os depósitos à vista. Voltando então à pergunta, por que é tão importante que o volume dos meios de pagamento esteja adaptado às reais necessidades da economia? Vamos pensar. O que aconteceria se não houvesse esta harmonia? O que acontece quando o volume dos meios de pagamento está dessintonizado, não está harmônico com o tamanho da economia? Por exemplo, o que acontece se tiver dinheiro demais, excesso de dinheiro na economia em relação à quantidade de riqueza? É simples pensar no resultado. Se tem muita moeda, a tendência da moeda é se desvalorizar. Desvalorização da moeda significa inflação. Pensando de outro jeito, que vai dar o mesmo resultado. Se tem mais dinheiro na sociedade, as pessoas vão comprar mais. Portanto, vão comprar mais do que está sendo oferecido. Ora, pela velha lei da oferta e da procura, quando você tem mais procura do que oferta de bens e serviços, o preço dos bens e serviços sobe. Subida generalizada de preços, inflação. Então, o objetivo de manter o volume dos meios de pagamento adaptado, harmônico com as necessidades da economia, é combater a inflação sem provocar o seu contrário, sem provocar deflação. Mas por que deflação é ruim? O que é deflação? Deflação é quando a moeda se valoriza em excesso. Tem muito pouca moeda na economia, então ela se valoriza. Quando a moeda se valoriza, os preços dos bens e serviços caem. Pensando daquela outra maneira, se tem pouca moeda, as pessoas têm menos dinheiro para comprar. Portanto, a procura vai diminuir. Quando a procura diminui, a oferta torna-se maior que a procura, os preços caem. Queda generalizada de preços, deflação. A deflação é tão nefasta para a economia quanto a inflação. Porque a deflação promove prejuízo para as empresas começam a ter que baixar muito os seus preços, as pessoas param de consumir. Por que eu vou comprar uma coisa hoje se mês que vem vai estar mais barato? Então as pessoas param de consumir, as empresas param de vender, começam a desempregar, começam a fechar ou a reduzir a sua atividade. Então você tem recessão econômica acompanhando uma deflação. Os dois fenômenos são nefastos para a economia do Brasil, do país. Só que no Brasil, nós não temos uma cultura e uma história de deflação. Nós temos cultura e história de inflação. Tem até uma polêmica curiosa, recentemente. Duas economistas fizeram cálculos e chegaram a números muito diferentes, mas os dois números são estratosféricos. A professora Eliana Cardoso concluiu que a inflação acumulada de 1980 a 1994 ficou na faixa de 54 bilhões por cento. A jornalista e economista Miriam Leitão foi um pouco mais ousada. Segundo ela, a inflação dos 15 anos anteriores ao Plano Real ultrapassou 1 trilhão por cento. Seja qual for o número correto, qualquer um dos dois é estapafúrdio, é estratosférico. Nós tivemos no Brasil situações onde a inflação de um ano ultrapassou 1.500%. Nós tivemos mês na história do Brasil em que
inflação de um mês ultrapassou 80%. Mais precisamente 84 e uns quebrados por cento. Isso dá mais que 1,5% ao dia. Se nós pensarmos que atualmente a meta de inflação do ano é 4,5%, com uma tolerância máxima de chegar até 6,5%, e compararmos com aquela situação que vivemos, por exemplo, em março de 1990, quando a inflação chegou a 84%, mais de 1,5% ao dia, a meta anual máxima de 6,5% era atingida em uma semana, ou menos. Era uma loucura econômica. A sociedade brasileira ficou traumatizada com aquela experiência hiperinflacionária. Por isso, cresceu ainda mais de importância essa atribuição do Conselho Monetário Nacional. É essencial garantir que não voltemos àquela fase de inflação descontrolada. Por isso é tão importante adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia, para que possa se combater a inflação sem provocar recessão, sem provocar deflação. Prosseguindo, é também papel do Conselho Monetário Nacional, na sua atribuição de Conselho de Política Econômica, regular os valores interno e externo da moeda. Na verdade, o início dessa atribuição é uma decorrência do item anterior. Quando falamos regular o valor interno, significa manter o valor de compra, o valor da moeda, ou seja, combater a inflação sem provocar deflação. Quando falamos de valor externo, estamos nos referindo a câmbio. Estamos nos referindo à política cambial. A ação do Conselho Monetário Nacional, como um conselho de política econômica que é formado pelos ministros da área econômica, visando regular o valor externo da moeda, significa uma política cambial que atue na relação entre o valor da moeda nacional e as moedas estrangeiras, em especial o dólar, que é a moeda de referência do câmbio mundial. No Brasil, a diretriz de política cambial que vem sendo adotada desde 1999 é o chamado câmbio flutuante, aonde a cotação do dólar flutua de acordo com o mercado de câmbio. Se há uma grande oferta de dólares, como tem acontecido nos últimos tempos, a tendência é a cotação do dólar cair, porque tem mais oferta. Se há uma carência de dólares, como já aconteceu em épocas passadas, onde o Brasil vivia crises cambiais, a tendência é o dólar subir, tornar-se mais valorizado. Vamos também entender que de 2008 a 2011, pelo menos, houve um excesso de oferta de dólares no mundo, porque foi uma medida do governo americano para combater a sua própria crise, aumentar a quantidade de dólares em circulação na economia americana e, por consequência, na economia mundial, porque o dólar é a moeda de referência do mercado de câmbio em todo o mundo. Chamo a sua atenção, neste momento, que esses dois itens embutem pegadinhas importantes, que já foram utilizadas em provas anteriores. Já teve banca que disse o seguinte. Já teve banca que disse que é papel do Conselho Monetário Nacional adaptar as necessidades da economia ao volume dos meios de pagamento. E dito dessa forma, é uma bobagem, porque a moeda é que é instrumento da economia e não o contrário. A economia não pode servir à moeda. Portanto, você não pode adaptar
o tamanho da economia, a quantidade de moeda. Você tem que manter a quantidade de moeda adaptada ao tamanho da economia.